Irmãos, o apóstolo Helder me pediu hoje para eu dar a palavra. E eu estava falando, Senhor, sobre o que eu vou falar, meu Deus. Que eu queria algo que Deus já tivesse assim mesmo tocado muito no meu coração há muito tempo. Que eu sempre fui uma pessoa que, depois desses tempos que eu comecei a ministrar, eu gosto muito de música. A minha voz não é uma das melhores. Minha voz fica muito pouco longe das melhores vozes para cantar. Mas eu sempre gostei muito de ministrar, cantar, adorar o Senhor em música. E hoje nós vamos falar sobre isso. E espero que o Senhor Jesus hoje, a gente vai desprender algumas coisas na cabecinha de vocês. Que você hoje possa sair daqui livre na presença do Senhor. Como diz aquele louvor, né? Livre para correr, para dançar, para pular, se alegrar na presença do Senhor. Está chegando a nossa festa dos tabernáculos, né? Sem ser nessa semana, agora na próxima. Que a gente possa estar lá com todo o nosso coração. Amém? Queridos, para você que está anotando, o tema da minha palavra hoje é o poder da adoração. Poder da adoração. Você que não tem caderno, pegue seu celular e anote lá, que hoje a gente vai aprender muita coisa. Queridos, você sabia que a música é algo dos céus? A música é algo celestial, tá? Da onde Deus, Ele é o criador de tudo, inclusive da música. Amém? A música é algo extremamente celestial. Existe um poder muito grande numa música. Você quer um exemplo? Até as pessoas que hoje estão aqui e não queriam estar aqui, pessoas que talvez estejam frias na fé, que não queriam estar na igreja hoje, mas vieram, talvez, não sei por que veio. Mas até essas pessoas que vieram e não queriam estar aqui, vão sair daquela porta cantarolando alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Vocês chegam em um lugar, aí às vezes está cantando uma música lá, aí você sai daquele lugar com aquela música na cabeça e tu fica toda hora cantando. Isso também pra gente que é crente, às vezes até é um problema, né? Que a gente chega em um lugar assim, que às vezes está tocando uma música, aquela coisa, Senhor, repreende em nome de Jesus, sai. E isso porque a música ela tem poder. A música alcança um lugar na nossa mente que a palavra falada não alcança. Então a música tem um lugar na mente do ser humano muito importante. Jael, por que a gente está falando sobre isso? A gente está em um culto para falar de salvação. A gente não está no seminário para aprender o que é música. Se acalme. Então, por isso que até como eu disse, a pessoa que não queria estar aqui vai sair cantarolando alguma coisa. Esse é o poder que a música tem. A música desperta em você desejos. A música desperta em você emoções. A música desperta em você vontades. Gente, música é um assunto do céu. Resumindo tudo, música é um assunto do céu. Mas também, muitas vezes, é usada para outras coisas. E queridos, hoje nós vamos falar algo muito bonito. Eu estava até comentando há uns 2 domingos com a minha amiga Rayane sobre um livro da Bíblia que eu descobri, que eu amo agora esse livro, é um dos meus livros favoritos, que é Sinfonias. Eu descobri esse livro, claro que eu já sabia da existência dele, mas eu nunca tinha parado para ler o que está escrito nesse livro. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você sabia que Deus é cantor? Pergunta para ele aí: tu sabia que Deus é cantor? Você sabia que Deus ele é cantor? A palavra de Deus diz que Ele canta músicas ao nosso respeito. Ele canta músicas de júbilo, de alegria. Jael, me prova, tá? Vou te provar. Abre tua Bíblia comigo aqui em Sinfonias. Sinfonias, capítulo 3. Sinfonias, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti,
poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á do seu amor, regozija-se-á em ti com júbilo. Ou seja, né? Deus, Ele canta ao nosso respeito, palavras de alegria, palavras de júbilo. Ele se regozija em nós e em estar com nós. Ele canta sobre nós, amém? E as músicas que Ele canta sobre nós, eu posso te garantir que são muito bonitas. São músicas de júbilo. São músicas de júbilo. Deus canta sobre você músicas de júbilo. E a pergunta hoje que eu quero te fazer é que hoje eu quero que você tente imaginar. Feche seus olhos rapidinho. Tenta imaginar a beleza de Deus. Bora fazer esse exercício. A beleza de Deus, imagina, não de aparência, mas a beleza de Deus em ações. Tudo que Deus já fez na tua vida, vai moendo aí. Tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. E agora veja as dificuldades que você tem passado, as dificuldades que você talvez não tenha conseguido vencer. Agora olha para cima. E imagina o Senhor Jesus cantando que você é mais que vencedor em tudo o que você for fazer, se Ele estiver no teu lado. Porque, queridos, é isso que o Senhor canta sobre nós. São palavras de amor, palavras de júbilo, palavras de amor a você. O Deus te ama tanto que Deus, Ele canta sobre você, sobre o amor que Ele tem por você todos os dias. E às vezes a gente está querendo fazer coisas, criar coisas, tocar no coração dEle de uma forma extraordinária, com as nossas forças, quando a gente precisa somente parar, ouvir o que Ele está cantando sobre mim. Sabe aquele momento de dificuldade que você está passando? Onde você se encontra, às vezes, perdido. É nessa hora que você precisa parar e ouvir o que Ele está cantando sobre você. E no momento que você faz isso, né, o momento que você para de tentar dar alguma coisa extraordinária, vencer às vezes com a força do seu braço, você passa apenas a responder o som que vem do céu. Você passa apenas a responder o que Jesus está falando sobre você. Porque a palavra de Deus está falando sobre você. Você passa apenas a responder. E isso te dá força, isso te dá ânimo. E quando você passa a responder o som do céu, o que Jesus fala sobre você, você passa a ser livre. Você já vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas a gente está no momento crucial da história, onde nós carregamos a glória. Mas a glória está aqui dentro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: a glória está dentro de você. Às vezes a gente está querendo conseguir coisas extraordinárias para a gente talvez ser lembrado. A gente está procurando algo de especial na gente, sendo que você tem o que o mundo inteiro... Gente, calma aí, preste atenção. A terra aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Gente, a terra aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Fala comigo, filhos de Deus. Fala mais alto, filhos de Deus. A terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, às vezes a gente está tão para baixo, às vezes a gente está procurando algo de especial na gente. Às vezes as dificuldades, né, os problemas sobem a cabeça e às vezes a gente perde o controle. Mas a gente se esquece que a gente está carregando o que o mundo inteiro quer, que é a glória de Deus. Você consegue entender isso? Nós estamos carregando a glória de Deus, a glória está dentro de nós. Você não sabe do seu potencial. Então, para a terra experimentar uma gotinha da glória de Deus, você precisa deixar a glória transparecer através de você.
E o problema é que a gente constantemente age como se eu não tenho nada. A gente está se forçando para chegar em algum lugar grande, talvez para a gente ser reconhecido. Quando você carrega algo que, como eu disse, que o mundo inteiro está esperando, que é a glória de Deus. E queridos, eu comecei a falar sobre música. Você sabe por que eu comecei a falar sobre música? Porque agora a gente vai entrar em um assunto que eu não sabia que o Juan ia começar o culto assim, mas o Juan, ele falou sobre o louvor. Né? Ele falou que o louvor é também uma parte importante do culto, que muitos irmãos não dão valor, que muitos irmãos chegam só depois do louvor. E hoje eu quero te ajudar a entender a importância do louvor e da adoração ao Senhor Jesus. Amém? Então, algo que é maior do que a música é a adoração. Você sabia que vou contar uma história na Bíblia. Você sabia que quando Davi foi construir o tabernáculo, ele teve uma visão. Literalmente, ele viu como era o tabernáculo no céu. Ele literalmente viu e reproduziu aqui na terra. Eles reproduziram exatamente como Davi tinha visto no céu. Ou seja, ele fez, né? Exatamente como o tabernáculo estava no céu, ele fez aqui na terra. E eles reproduziram, né, como era no céu. E você sabe também o que Davi viu nessa visão, está lá em Salmos, só não vou me lembrar direito o capítulo que está essa passagem, mas eu vou jogar lá no grupo da igreja mais tarde. Mas queridos, você sabe o que mais Davi viu quando ele viu o tabernáculo de Deus no céu? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: adoração. Agora fala um pouquinho mais alto para ele: extrema adoração. Queridos, tanto é que ele instituiu dias, se eu não me lembro se era dias ou horários do dia, em que ele chamava os tangedores eram os músicos, ele chamava os tangedores, ele chamava os adoradores, e eles tocavam trombetas, eles tocavam tambores, e quando eles tocavam esses tambores, todos que estavam nas suas casas tinham que sair das suas casas, porque todo o povo de Israel sabia que chegou a hora de adorar. E era dança, era música, e eles adoravam a Deus com tudo, com todas as forças deles, eles adoravam a Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer para você agora é: você sabe o que está acontecendo no céu agora, nesse exato momento que eu estou falando com você? Você sabe o que está acontecendo no céu agora? Adoração extrema. Extrema adoração. Composições novas todos os tempos. Porque você imagina um Deus que é tão grande. Deus, ele é tão grande, ele é tão extraordinário que não tem como a gente conhecer tudo dele. Então a cada momento que a gente tira um tempo para Deus, a gente descobre algo novo. É ou não é? Quantos já passaram por essa experiência? Que você está lá no seu quarto, você começa a ler a palavra de Deus. E você vai lá na sua Bíblia, você vai nas passagens, tem algo que Deus fala com você, e você descobre, Deus te dá a revelação, e você conhece algo novo de Deus. Vou perguntar, quantos já passaram por isso? Por quê? Porque Ele é tão grande que a cada momento a gente vai descobrindo algo novo dEle. Então a gente não se cansa. Há algum tempo atrás, né, eu estava comentando com a minha professora, a gente estava conversando. Minha professora não é crente, tá? E aí ela falou assim: eu não acredito em Jesus, mas se eu acreditasse também não quero ir para o céu, porque deve ser muito chato ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Ficar toda hora lá só cantando, só coisando. Não quero. Só que, gente, você tem noção que quando a gente chegar no céu, a gente vai estar lá por toda a eternidade, e a cada momento a gente vai conhecendo algo novo de Deus. A gente não vai se cansar. A gente vai conhecendo algo novo de Deus. Deus vai revelando algo novo pra gente. E a gente vai passar a viver uma eternidade de adoração. Mas a adoração, ela não começa lá no céu. A adoração começa aqui na terra. E hoje o que eu quero falar para você é em cima daquele versículo que fala: o que vocês ligarem na terra também será ligado no céu. A gente vai passear por isso.
Então, o tempo inteiro que você se coloca para estar com Deus em adoração, você passa a conhecer algo que você ainda não tinha descoberto. E todo o tempo que você se posiciona para estar com Deus, você descobre uma coisinha nova sobre Ele que você ainda não estava dentro de você. Então, para você fazer as coisas incríveis que você precisa fazer, para você tocar a terra de forma poderosa, você precisa conhecer a Deus. Tem alguém que está nos visitando essa noite pela primeira vez aqui? Levante a mão para eu saber. Levanta a mão bem alto para eu ver. Aqui, uma irmã. O que a gente vai dizer para ela? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte. Aleluia, aplaude o Senhor. Espero que Deus fale com você hoje à noite. Então, queridos, quando a gente quer conhecer mais de Deus, a gente se aproxima dEle, a gente passa a conhecer mais sobre o poder de Deus e o que Ele tem para nós. E hoje eu quero falar para os irmãos que estão aqui. Às vezes a gente se limita muito em achar que apenas as pessoas que realmente têm uma intimidade com Deus, que podem se achegar a Deus, são os pastores, são os apóstolos. Quantos creem que são filhos de Deus aqui? Levanta a mão aí. Quem crê que é filho de Deus, diga eu. Acorda, olha para o teu irmão, sacode ele e fala, acorda. Vou perguntar de novo, quem crê que é filho de Deus aqui? Aleluia. Então, se você é filho de Deus, o lugar de intimidade com Deus é seu. As coisas do céu são suas, são reveladas a você. A sua adoração, o louvor que você canta, o que você fala, como você age. Quando você tira o tempo para estar com Deus, quando você se posiciona perto de Deus, você pega mesmo e fala, eu sou filho de Deus. E você começa a se achegar a Deus. Você passa a viver algo extraordinário na sua vida, quando você entrega a sua vida para Jesus. E a cada momento que você adora o Senhor, cada momento que você canta palavras de amor sobre o Senhor, você passa a ouvir o que Deus está cantando sobre você. E aquilo te liberta. E você passa a ser uma pessoa que começa a pegar as coisas que estão na terra e ligar para o céu. E você se conecta com Deus, vira um relacionamento. Quem foi pro show do David Kahn lá na Central, ele falou sobre isso. Não é religião, é relacionamento. Ele não falou isso? Queridos, então se hoje você é filho de Deus, o lugar de intimidade com o Senhor é seu. Se você é filho de Deus, você escuta o que o seu pai está falando lá no céu e você reproduz na terra. Amém, irmãos? Você reproduz o que ele falou no céu e reproduz na terra. E quando você faz isso, você liga as coisas no céu aqui na terra, e as coisas que estão aqui na terra você liga nos céus. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale: o Espírito Santo habita dentro de você. E queridos, às vezes a gente busca resposta para a nossa vida longe dos caminhos de Deus. Às vezes até a gente mesmo que está dentro da igreja, a gente tenta buscar resposta para a nossa vida fora da presença de Deus. Sendo que o Deus que criou todas as coisas está dentro de nós. Então, irmãos, quando você para tudo que você está fazendo, talvez o que eu esteja falando ainda esteja muito misturado na sua cabeça. Então, bora fazer um resumo. Deus, Ele canta sobre você
palavras de amor, palavras de libertação, palavras de cura. É isso que Ele canta sobre você. E quando você para ouvir o que o Senhor está falando sobre você, o que Ele está cantando sobre você, e você busca um relacionamento através da adoração, você passa a pegar as coisas no céu e reproduzir aqui na terra. E você passa também as coisas aqui da terra através da tua adoração, ligar as coisas que estão na terra, ligar no céu. E a gente, com tanta coisa para fazer e realizar, ensinar, estamos buscando resposta para a nossa vida em outros lugares. Ou seja, a gente não faz as coisas incríveis que a gente deveria estar fazendo. A gente não canta como a gente deveria estar cantando. A gente não evangeliza como a gente deveria estar evangelizando. A gente não fala de Jesus como a gente deveria estar fazendo, por buscar respostas lá fora ou na força do nosso braço. Sendo que a única coisa que a gente precisa fazer é parar e ouvir a voz de Deus, o que Ele fala, o que Ele canta sobre nós. E quando a gente gasta tempo adorando a Deus, as realidades do céu passam a ser as realidades da terra. Porque já é realidade, a gente já tem o Espírito Santo dentro da gente só precisa ligar. Então, hoje à noite eu quero que você entenda que você precisa de Deus, assim como você precisa de comer, assim como você precisa de tomar banho, beber água, você precisa de Deus. E não é algo religioso, onde se eu não... você tem que entrar no seu quarto, pegar a sua Bíblia, fazer o devocional, fechar a porta do seu quarto. Aí você, mas não deu tempo de fazer hoje. Não tive tempo de fazer hoje isso para Deus. Sendo que Deus está o dia todinho no teu lado, só que você está aqui desligado. Deus, Ele está o dia todinho no teu lado, você está desligado. Você não tem hora específica para falar com Deus. Fala isso para o teu irmão. Você não tem hora específica para adorar e falar com Deus. Deus está todos os momentos no teu lado, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Deus está no teu lado, irmão. Ele está lá, filho, você tem que se ligar comigo, liga comigo. E quando você entende isso, você entende o potencial que você tem. E queridos, quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, Deus faz transformação na sua vida. Transformação. O louvor, a adoração a Deus tem um poder essencial aqui na terra. Tem aquela história de Saul, que Saul estava possesso por demônios. Quem foi que Saul chamou para expulsar os demônios dele? Foi Davi. O que Davi era? Um adorador, um levita, um músico. Davi chegou lá apenas cantando sobre quem Jesus era, quem Deus era. Quem Deus é. Davi só estava fazendo isso. E a adoração dele expulsou demônios de Saul. O louvor, a adoração tem poder de expulsar demônios. Eliseu, um dos maiores profetas da história de Israel, quando ele não estava conseguindo se conectar direito com Deus, quem foi que ele chamou? Os adoradores, os tangedores, os músicos. E apenas falando sobre quem Deus era, sobre quem Deus é, a revelação veio até Eliseu. Então você vai me dizer que adoração e louvor é qualquer coisa? Todo o tempo que você gasta adorando e buscando e louvando a Ele, você recebe algo novo da parte dEle. Sonhos, novas visões, novos caminhos, novos projetos. Deus vai revelando a você. Porque você está diminuindo e você só está agradecendo o nome dEle. Senhor, Tu és santo, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é digno de toda a minha adoração, de todo o meu coração, de todo o meu louvor. É o Senhor é o maior de todos.
que Deus passa a trazer a realidade dos céus e tocar na terra. E você como filho de Deus, sacode teu irmão e fala: você como filho de Deus, passa a buscar as coisas que estão nos céus e ligar na terra. Ligar no céu e ligar na terra. Ligar no céu e ligar na terra. E vira um relacionamento com Deus. A tua adoração. A tua adoração. E quando você faz isso, Deus transforma a tua vida. Digo isso por experiência própria. Hoje eu estou falando sobre louvor, mas adoração não é só louvor, não. Oração, leitura da palavra. Deus, Ele se revela através de nós, na palavra dEle. Queridos, você sabe hoje que porque tem muita gente que fala: eu estou desanimado, a igreja está sem graça. Há uns 3 meses chegou uma adolescente falando isso para mim: já eu vou sair da igreja porque a igreja está sem graça. Não tenho mais alegria de estar na igreja. Aí eu vou desenvolver o diálogo que eu tive com esta jovem. Eu perguntei para ela: tu está lendo a Bíblia? Não. Tu está orando? Não. Está louvando a Deus? Está buscando a Deus? Não. Então Deus não vai se revelar a você. E a tua alegria, o teu potencial vai diminuir. Você realmente não vai mais querer estar na presença de Deus. Porque quando você ama o Senhor, quando você passa a adorar a Ele com todo o teu coração, quando você se entrega para Deus de verdade, entrega a tua vida para Jesus, diz: Senhor, eu quero morrer para mim, Senhor, e eu quero viver para Ti, Pai. Você passa a receber as coisas do céu. E você passa a adquirir um relacionamento com Deus. E você não quer mais sair da presença de Deus, porque Ele virou o teu tudo. Ele virou o teu tudo. E existe algo muito incrível na Bíblia, que não dá para ser coincidência, porque aconteceu mais de uma vez. E hoje nós vamos falar sobre esses episódios na Bíblia. E eu estou entrando agora em um momento muito especial dessa pregação. Feche seus olhos no lugar que você está. Repita comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus. Que nesse momento o Senhor quebre toda corrente, todo espírito maligno que esteja tentando me tirar da tua presença e tirar a minha atenção. Amém. Queridos, agora a gente vai entrar em uma parte muito importante, onde eu vou te dar armas para você combater o inferno e combater Satanás de uma forma tão forte que ele não vai conseguir ficar perto de ti. Amém? Então olha para o teu irmão que está do seu lado e diga assim: recebe a revelação. Não é isso que eu te digo não, tá? Queridos, eu vou ler. Na verdade eu não vou ler na Bíblia, mas eu vou falar para vocês para não demorar muito, porque essa parte é meio grande. Queridos, Paulo e Silas, grandes homens de Deus, eis que foram presos. Estavam na prisão, aprisionados por seguir a Deus. Paulo e Silas estavam jogados no calabouço. Provavelmente, se fosse eu e você, a gente pensaria que seria o fim. E eu quero que você responda com sim ou não o que eu vou perguntar. Paulo e Silas reclamaram em algum momento? Sim ou não? Paulo e Silas amaldiçoaram a Deus em algum momento? Sim ou não? Paulo e Silas desistiram do evangelho? Sim ou não? O que Paulo e Silas fizeram na prisão? Alguém quer responder? O quê? Eles adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus. E não adoraram pedindo coisas.
Eles adoraram a Deus apenas falando quem Ele era. Quem Ele era. Levantando cânticos de louvor. Apenas falando que Deus era bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Paulo e Silas estavam jogados na prisão. E a única coisa que eles conseguiram pensar foi em adorar o nome do Senhor. E eles lá naquela prisão olharam para cima e apenas disseram: Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Não reclamaram. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. E o chicote estava comendo. E o que eles disseram? Aleluia, Santo, Santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Você pode cantar isso essa noite? Santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. E o que aconteceu, queridos? O céu se moveu. Um terremoto aconteceu. E as cadeias foram quebradas. Porque há poder na adoração e no louvor a Jesus. Há poder na adoração e no louvor a Jesus. Eles não reclamaram. Eles apenas adoraram. Quantas pessoas aqui hoje estão presentes e se encontram em uma situação de vida onde talvez o relacionamento não esteja mais funcionando? Problemas na faculdade, no trabalho. Raquel contou ainda agora que ela tomou uma decisão com o Senhor. Ela estava precisando de um emprego. E lá Deus abriu as portas para ela. Porque quando a gente adora ao Senhor, a realidade do céu passa a ser a realidade da terra. Passa a ser a realidade da terra. Lá estava Salomão, no tabernáculo de Deus. Tudo construído, tudo bonito, ouro para tudo quanto era lado, um templo bonito.
Eles tinham conquistado o lugar deles. Eles tinham conquistado o lugar deles. Eles tinham construído o templo do Senhor. Eles tinham adquirido o templo do Senhor. E você sabe o que Salomão fez? Salomão reuniu todo o povo. Chama quem? Chama os tangedores. Chama os adoradores. Chama os músicos. Chama a dança. Chama os adoradores. Chama as pessoas que oram. E nós vamos celebrar ao nome do Senhor. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Santo, santo é o nome do Senhor. E pergunta para o irmão que está do seu lado. Sabe o que eles fez? Sabe o que eles fizeram? Santo, Santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Adoraram a Deus em espírito e em verdade. Adoraram a Deus em espírito e em verdade. Douglas, sobe aqui rapidinho. Vamos para um outro episódio na Bíblia. Fique em pé aí agora. Fique em pé aí agora. Vamos para um outro episódio na Bíblia. Crônicas 20. Não precisa abrir. Queridos, e se encontrava de novo o povo de Israel em um momento de guerra, mais uma vez. Os exércitos do mundo inteiro vinham contra Israel. Os exércitos vinham contra Israel. Em grande número, porque Israel era só um exército. Rei Josafá, no meio da confusão, não tinha jeito de ganhar aquela guerra. Não tinha jeito. E ao invés deles prepararem um exército, não, a gente vai lá, a gente vai lutar. A gente vai pegar umas espadas, nem que sejam umas pedras, a gente vai atacar na cabeça desses caboclos. Eles não fizeram isso. O que o rei Josafá fez? Chama o povo de Israel para Jerusalém. Chama o povo de Israel para Jerusalém. Seguinte, não temos como vencer essa guerra. Vamos pedir direcionamento de Deus. Senhor Jesus, não temos poder para vencer uma guerra sozinhos. Mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei do Deus dos meus antepassados. Eu sei o Deus que livrou Israel de guerras invencíveis. Som de guerra para mim aí. Som de guerra para mim aí. Faz um tribal aí. E lá vinha o exército, os exércitos. Vamos imaginar que a gente aqui, nós quatro, somos o povo de Jerusalém. E tinha todo esse exército aqui. E no meio do povo de Israel, aumenta um pouquinho no teclado. No meio do povo de Israel lá, Deus levantou um profeta. E ele disse assim: vocês não vão precisar fazer nada, porque o Senhor já venceu a batalha por vocês. Começa a marchar, vai. Tchá, tchá, começa a marchar. Marchando para a guerra.
A marcha é um ato profético. E lá estava o povo de Israel. Não tinha como vencer. Não tinha como vencer. Eles chegaram no campo de batalha e apenas falaram: Ele é bom. Marcha, vai. Ele é bom. E o seu amor? E o seu amor dura para sempre. Ele é bom. Ele é bom. E Ele é bom. Mais forte, vai. Ele é bom. E Ele é bom. Ele é bom. E Ele é bom. Marcha. E Ele é bom. E o seu amor? E o seu amor dura para. Levanta suas mãos e declara isso. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para. Lá vira o exército. E Ele é bom. E o seu amor dura para. Tá difícil em casa. E Ele tá difícil no trabalho. Tá difícil no relacionamento. Que dura para. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor. E lá estava o povo de Israel. Os inimigos se confundiram e começaram a matar uns aos outros. E o inimigo começou a se destruir enquanto o povo de Israel estava adorando em Jerusalém. O povo começou a se destruir enquanto o povo de Israel apenas olhava para o céu e dizia que o Senhor era bom e a sua misericórdia durou para sempre. Queridos, a adoração, relacionamento com Deus destrói exércitos. Há poder na adoração a Deus. Há poder no louvor a Deus. Há poder na dança para Deus. Há poder na música para Deus. E quando você estende as suas mãos e diz: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Batalhas são vencidas no mundo espiritual e você pode descansar apenas falando quem o Senhor é. Quem o Senhor é. A última vez, bem baixinho, diga: Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Aplauda o Senhor nessa noite. Pode se sentar. Olha para o teu irmão e fala assim: pegou a visão do negócio? A adoração, relacionamento, louvor a Deus. Queridos, Deus se move apenas quando você nem precisa falar: Senhor, meu relacionamento está difícil, isso aqui. Às vezes você nem precisa cantar ou falar sobre alguma coisa específica. Basta você dizer: Senhor, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queridos, quando a gente entende que o reino espiritual existe, quando a gente entende o valor das nossas vidas, e se você não sabe o valor da sua vida, você é muito importante, porque Deus está lá de cima
falando palavras de amor e cantando sobre você. Feche teus olhos no lugar que você está. Às vezes a gente está com tantos problemas e dificuldades. E o Senhor Jesus está lá em cima falando: você é geração eleita, sacerdócio real. Eu te chamei, eu te conheci, eu estou aqui. E você apenas para e escuta o que Deus está falando. E a realidade do céu começa a ser realidade na terra. E a sua vida é transformada pelo poder de Jesus. E queridos, abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Efésios 5:18. A palavra de Deus diz assim, é um versículo muito conhecido, tá? Pelo começo. Agora eu vou te dar a arma para você vencer seus problemas, suas dificuldades apenas adorando a Deus. Bora ler o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a gente está acostumado a orar de uma forma errada. Em alguns aspectos, tá? Isso não é totalmente errado. Mas no aspecto que eu vou falar, às vezes a gente olha muito para Senhor Jesus, me enche. Senhor Jesus, vem me encher. Sendo que a gente já está carregando a glória de Deus dentro de nós. A gente que tem que se encher dele. Aqui está dizendo, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Jael, como é que eu me encho do Espírito Santo de Deus? Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com cânticos de alegria e de júbilo. Você é cheio, o Espírito Santo não tem que te encher de fora para dentro, ele tem que te encher de dentro para fora, para você começar a liberar a glória de Deus na vida das outras pessoas. A gente não está com o Espírito Santo de Deus só para a gente. A gente está com o Espírito Santo de Deus para sair distribuindo por aí, meu irmão. A gente tem que se encher do Espírito de dentro para fora, de dentro para fora. Deixar Ele tomar todo o nosso coração. Jael, como é que a gente faz isso? Apenas declarando que Ele é bom e louvando o nome dEle. Falando quem Ele é. Simples. E às vezes a gente querendo vencer com a força do nosso braço. Queridos, o Senhor Jesus tem um plano para a sua vida. O Senhor Jesus tem um plano. A gente não canta que Jesus é bom por nada, não. A gente canta quem Jesus é, porque a gente não adora quem Ele vai ser ou que Ele foi. A gente adora quem Ele é, a essência de Deus. A essência de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor.
O meu espírito se alegra, porque a graça dele me alcançou. Jesus já conquistou tudo para você naquela cruz. A vitória dos teus problemas, das tuas dificuldades, estão em Jesus. Mas às vezes a gente se limita e tenta buscar lá fora coisas que a gente já tem. A gente está, queridos, olha para o teu irmão e fala para ele: a gente está carregando a glória de Deus. A gente está com a coisa que o mundo inteiro está querendo. Vou perguntar de novo aqui: quem sabe que é filho de Deus, dá um glória a Deus bem forte. Se você é filho de Deus, as coisas dos céus são suas. Mas basta você ligar no seu coração. Basta você levantar suas mãos e declarar o poder de Deus, que Ele é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre. Que santo, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, Rei do universo. Grande é o nome do Senhor, Rei do universo. Porque nos redimiu dos nossos pecados. E para você que está nos visitando, chegou alguns irmãos. Às vezes a gente acha que para a gente se apresentar diante de Deus, a gente tem que estar da forma mais bonita possível. A gente tem que estar com o coração mais puro possível. Mas Deus não pede isso. Quando Deus pede relacionamento, é Deus olhando para você e falando: vem como tu estás. Com os teus problemas, vem. Porque quando a gente adora a Deus e diz quem Ele é, quando a gente ergue as nossas mãos e diz que o Senhor é bom e que tudo é dEle, tudo provém dEle, além de agradá-lo, nos enche do poder de Deus. Porque quando você começa a falar que Deus é grande, quando você começa a levantar suas mãos e dizer que Ele é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre, Ele fica tão grande no teu lado que não tem espaço para coisa ruim dentro de ti. Adoração e louvor a Deus é a arma mais poderosa de todas. Só se é batizado no Espírito Santo quem adora a Deus. Só tem o dom da palavra quem adora a Deus. Só tem a vida transformada quem adora a Deus. Só tem poder no louvor quem adora a Deus. Só se vai bem na vida quem adora a Deus. Não é religião, é relacionamento. É relacionamento. Vou perguntar de novo: quem aqui é filho de Deus? Quem aqui se vê como filho de Deus? E se você é filho de Deus, você ouve o seu Pai e toca a terra com as coisas dele. Que nessa noite você possa ser cheio do Espírito de Deus. Senhor Jesus, nessa noite eu oro por cada vida que está aqui, Pai. Senhor, que o Senhor possa encher a vida dessas pessoas de dentro para fora. E que nessa noite você possa ser transformado pela presença de Deus. E que essa noite Deus possa transbordar na sua vida bênçãos sem medidas, apenas com você dizendo que Ele é bom e que o amor dele dura para sempre. Você crê nisso? Então, quando a gente fala, sempre quando eu vou fazer o louvor, eu sempre falo para a gente se entregar mesmo de coração, de corpo, de alma, de espírito.
E eu não sei como você se encontra aqui essa noite. Tanto quem está nos visitando, como quem já é da igreja. Tem muita gente aqui que está fria. Tem muita gente aqui que está fria. E que não sabe por que está. Busque a presença de Deus. Quando você chegar na sua casa, amanhã de manhã, coloca um louvor bem cedo. E começa já saindo do teu quarto, escovando o teu dente, fazendo tuas necessidades. Já começa a falar: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado, Pai, pela família que Tu me destes. Senhor, obrigado pelo relacionamento que eu tenho. Pode ser o pior de todos. Mas quando você começa a declarar e quando você começa a buscar a presença de Deus, você passa a ligar as coisas da terra no céu. E a transformação. A transformação. A gente que tem que se encher do Espírito Santo. A gente que tem que buscar o Espírito Santo. A gente não tem que esperar a boa vontade. A gente tem que buscar. Senhor Jesus, eu estou te buscando, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida agora. E você vai transbordar as bênçãos de Deus. Você vai transbordar a unção de Deus. E você sim agora vai passar a ser um filho de Deus mais que vencedor. Amém? Amém? Olhe para o seu irmão e fale: adoração é a resposta. O louvor é a resposta. Agora olha bem nos olhos dela e fala: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.